Um, dois, três, ok. Olá, boa tarde, tudo bem? Todo mundo escuta o áudio? Ah, tá ótimo. Então, como não conheço todo mundo, eu sou residente, né, eu sou enfermeiro, residente pela Secretaria Estadual de Saúde, né, lá no CREA. O meu programa de residência é Saúde Funcional e Reabilitação. Como eu estou fazendo rodízio esse mês na UTI, aí me convidaram para falar um pouco sobre a temática por ter um paciente com esse perfil, né, de lesão medular na UTI. Não é algo muito comum de se atender no HC. Foi pedido para falar sobre disreflexia autonômica. A disreflexia autonômica é uma complicação, é uma condição clínica muito comum no lesão medular. Então eu pensei, não tem como eu falar de disreflexia sem falar de lesão medular, senão fica algo meio complexo, dê para compreender nesse processo. E para falar de lesão medular, é importante a gente também entender um pouco do básico do sistema nervoso, porque é uma coisa conectada à outra. Se não compreende o básico do sistema nervoso, fica um pouco difícil de compreender o que é essa complicação, né, nesse paciente com lesão medular. Então, só para não ficar muito tempo, eu trouxe um esquema para relembrar sobre o sistema nervoso, que é bom também, que às vezes a gente acaba não tendo muito contato, né, com esse conteúdo, é bom dar uma revisada. Então, vamos relembrar. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele controla todas as atividades físicas, conscientes e inconscientes. Esse sistema ele é formado por uma célula nervosa, que são os neurônios. Que existe no nosso corpo bilhões e bilhões de neurônios, né? Que são responsáveis nosso funcionamento mesmo, pelo sistema nervoso. Esses neurônios, eles captam informações vindo do quê? Do interior e do exterior do corpo. Esse sistema nervoso, a fim de só recapitulando mesmo, ele é dividido anatomicamente em dois. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico já é também subdividido. Esse periférico é dividido em sistema autônomo e somático. O sistema nervoso autônomo ele também tem sua subdivisão. Ele é dividido em simpático e parasimpático. É só primeiro de relembrar isso aí, que isso é importante entender, né? O que controla no dia a dia, movimento, função, o que a gente pensa, tudo que a nossa vida em si gira em todo o sistema nervoso. Então é importante compreender isso, para entender a lesão medular e entender as complicações desse paciente. Esse aqui é um esquema bem legal. Esse esquema aqui, ele fala um pouco da divisão do sistema nervoso. Essa divisão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo já tem uma outra subdivisão. Ele é dividido em quê? Em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. É interessante nisso que é muito comum o quê? O paciente teve um AVC ou um AVE, né? Porque o AVC é o quê? O acidente vascular cerebral. E o AVE, o acidente vascular encefálico. O mais correto a se falar seria o quê? Um AVE. Porque o AVC não acontece somente no cérebro. Ele pode acontecer também no cerebelo e pode acontecer também no tronco encefálico. Mas isso é só uma fim de curiosidade mesmo, que em relação ao encéfalo e o cérebro. O cérebro ele já tem uma outra subdivisão. Ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. É interessante também que o cérebro é muito conhecido por divisão em lobo, né? Lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Porém, essa divisão mais correta seria telencéfalo e diencéfalo. Esse é o nosso sistema nervoso central, né? O cerebelo, ele não tem uma subdivisão. Agora, o tronco encefálico, ele tem também uma subdivisão. Ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. É importante compreender esse processo porque, como foi falado, para você entender uma lesão medular, entender uma complicação nesse paciente, você precisa entender pelo menos o básico de sistema nervoso. Esse é o nosso sistema nervoso central. Eu coloquei mais adiante uma imagem bem interessante que vai ajudar a compreender melhor. Todo mundo consegue ver essa imagem? Essa imagem aqui, ela é o nosso sistema nervoso central. Anatomicamente, divisão. Esse de amarelo aqui é o nosso telencéfalo, diencéfalo, que é o nosso cérebro. Esse laranja aqui é o nosso tronco encefálico, que ele é composto pelo mesencéfalo,
a ponte e o bulbo. E também temos aqui o cerebelo, que logo abaixo aqui do tronco cefálico vem a medula espinhal. Então, isso tudo aqui que tem na imagem é o nosso sistema nervoso central. Como eu falei, tem um sistema nervoso central e tem um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele também tem subdivisão, que é importante que a gente compreenda. Ele é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos têm também uma subdivisão. Ele é dividido em nervo craniano e nervo espinhal. Não sei se todo mundo tem contato com nervos cranianos, lá 12 pares de nervo craniano que a gente aprende lá na faculdade, quando a gente vê a avaliação neurológica, exame físico, né? É o nervo olfatório, óptico, oculomotor. Então, são nervos, desses 12 nervos, 10 nervos se encontram no tronco cefálico. Então, tem essa divisão e também tem os nervos espinhais. Esses nervos espinhais são que ficam na medula espinhal. Então, o que controla o movimento abaixo, na medula espinhal, são nervos espinhais. É muito comum, assim, muito comum também, às vezes, falar assim, eu tenho uma lesão em T7, mas T7 é a vértebra, e vértebra não controla o movimento. E controla o quê? É a medula e o nervo espinhal que está naquela região. Mas, às vezes, aqui fica mais fácil, né? Aí é como falar, teve uma lesão em T7, uma lesão em T5, mas ele se refere à vértebra, mas a lesão é no nervo, não é na vértebra, porque a vértebra não tem como conduzir impulso nervoso. Essa imagem todo mundo consegue ver, essa imagem que eu trouxe que é a nossa coluna vertebral. A nossa coluna ela é dividida em quê? Ela é dividida em vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares e vértebras sacrais. Na região aqui cervical, a gente tem sete vértebras cervicais. São 7 vértebras cervicais e 8 nervos cervicais. Então, quer dizer que existe um nervo na quantidade em relação à vértebra, existe um nervo a mais que as vértebras. Aqui embaixo tem uma vértebra torácica e temos também 12 nervos aqui nessa região. A medula espinhal ela fica dentro da coluna vertebral. A coluna vertebral, como foi falado, elas são ossos. Então, a medula espinhal, ela vai até o fim da coluna vertebral? Não. A medula espinhal, ela vai mais ou menos até aqui a região de L1, L2, ela é na região lombar. Então, quer dizer que a medula não vai até o fim da coluna vertebral? Não. A medula, ela vai até a região de L1, L2. A partir da L1, L2, a gente não temos mais a medula. A gente tem o quê? A gente tem o quê? A raiz nervosa. É como se fosse filamento do sistema nervoso, que é essa região aqui no sacro. Então, é mais ou menos esse sentido. A medula vai até L1, L2, depende também da anatomia da pessoa. Tem pessoas que é maior, tem pessoas que é menor, mas em média a medula termina aqui na L1. A partir da L1, L2, a gente não tem medula espinhal. O que a gente tem? A gente tem o quê? A raiz nervosa, fez, terminação nervosa. Mas não é porque que é terminação nervosa que não é importante. Essa região aqui, não sei se todo mundo consegue ver com a seta, na seta, essa região aqui de vermelho, que é a região lá sacral, região depois da região lombar, essa região sacral aqui, pé do cóccix, ela é uma região muito importante. Porque essa região aqui, ela está ligada com a bexiga e com o intestino e com a questão da ereção. Então, vamos pensar. Se a pessoa tem uma lesão nessa região aqui, torácica, a minha informação, ela deveria vir do cérebro, passar pela medula espinhal, vir até na região sacral aqui, ou normal de uma pessoa que não tem uma lesão. A pessoa que tem lesão na medula, essa informação, ela não consegue atravessar aqui, passar. Por exemplo, teve uma lesão aqui na T4. A informação que vem do cérebro, ela não consegue passar aqui depois de T4. Então, essa região que fica abaixo da lesão, a sua funcionalidade, ela fica comprometida. Então, é muito comum esses pacientes que têm lesão medular, ele tem problema na bexiga e do intestino. Por que tem esse problema?
Porque a região que controla a bexiga e o intestino, essa região aqui, sacral, o final da região lombar sacral, que é a região responsável pelo intestino e pela bexiga. Então, o paciente tem uma lesão aqui em cima, torácica. Possivelmente, ele vai ter uma complicação no intestino e na bexiga dele. E também na questão da ereção, porque a ereção, principalmente a masculina, está muito associada a essa região aqui. Então, é muito comum esses pacientes de lesão medular, ele vai ter uma disfunção na bexiga, no intestino, e também na questão da própria ereção, né, a sexualidade dele. Porque essa informação que vem do cérebro para essa região, ela foi comprometida, porque houve uma lesão nessa região aqui, que está impedindo dessa informação descer até a região sacral. E também tem uma diferença. É importante a gente compreender a diferença entre o paciente que é paraplégico e o paciente que é tetraplégico. O paciente que ele é paraplégico, aonde acontece a lesão dele? A lesão dele acontece na região cervical. Então, se o paciente teve uma lesão em C7, C5, C4, se o paciente teve uma lesão nessa região aqui, ele é classificado como tetraplégico. Então, ele vai estar comprometido tanto a função do membro superior, que são os braços, a mão, quanto do membro inferior. Agora, se o meu paciente teve uma lesão a partir aqui torácica, T1, T2, T3, conforme vai descendo, ele é classificado como paciente paraplégico. Então, é importante compreender isso para entender o lesado medular. A lesão aconteceu na região cervical, aqui, C1, C2, qualquer região dessa. Geralmente, paciente com lesão na C1, C2, C3, ele vem a óbito. Muito difícil o paciente sobreviver, né? E se ele sobreviver com uma lesão nessa região aqui, possivelmente ele vai ter que usar algum ventilador, algum mecanismo respiratório, porque essa região aqui, em cima da medula, ela é responsável pela respiração, frequência cardíaca. Então, o paciente com lesão nessa região cervical, ele possivelmente ele poderá ter alteração do padrão respiratório dele e a questão da própria frequência cardíaca. Essa região também que ela é vinculada lá ao diafragma, que é o músculo da respiração. Então, o meu paciente com lesão de C1 até C4, C5, ele geralmente vai apresentar um problema respiratório, né? Vai depender de algum mecanismo de auxílio na ventilação. E se a lesão for aqui na região cervical, como foi falado, meu paciente ele vai ser classificado como tetra. Ele vai ter comprometimento tanto do membro inferior, que envolve pernas, envolve tronco, quanto do membro superior, que é o que? Os braços, a mão. Então, é uma lesão mais grave. Quanto mais baixo for a lesão, em teoria, é melhor para o paciente, porque quanto mais baixo, menor vai ser o comprometimento da autonomia desse meu paciente. É importante compreender isso, porque isso ajuda muito até nos cuidados que a gente desempenha com esse paciente. Às vezes, se eu não compreendo isso, né, eu acabo fazendo alguns cuidados desnecessários, então os cuidados que não vão ser muito eficazes para o meu paciente. Então, tem que ter essa compreensão. O que é um paciente tetraplégico, o que é um paciente paraplégico e qual a altura da lesão. Lesão em região cervical, o paciente ele é classificado como tetraplégico. E o meu paciente com lesão abaixo da cervical, ele é classificado como paciente paraplégico. Quanto mais baixa for a lesão, melhor para o meu paciente. E qual o perfil do paciente com lesão medular? O perfil do paciente com lesão medular é um adulto jovem. Quem teve contato com o paciente com essa condição clínica, percebe que é o quê? É sexo masculino e adulto jovem. Porque geralmente os homens, eles são mais aventureiros, né? Geralmente eles vivem um estilo de vida mais propenso a risco. Então, o principal causa de paciente com lesão medular é o acidente de trânsito, né? Principalmente quando o acidente ele é causado por moto. Então, quem atua em hospital de urgência, o GOL, então, já é bem típico isso, perfil de paciente. É um jovem, né, um adulto jovem, sexo masculino, e a grande maioria é acidente de moto, né, que leva a uma lesão nessa estrutura. Então, é importante compreender isso, até a questão de epidemiologia, saúde pública também. Outra situação que leva a lesão, principalmente, é o acidente, né, como eu falei.
Outra situação que leva à lesão na medula é o quê? É paciente que mergulha em água rasa. É muito comum o paciente vá banhar no rio, às vezes tem um banco de areia e tal, ele mergulha e ele bate nesse banco de areia que acaba tendo uma lesão medular. Então, é muito comum a gente que trabalha com esse tipo de paciente receber paciente que tem lesão na medula devido a banho em água rasa, foi banhar no rio no final de semana, aí foi banho, mergulhou de cabeça, acabou encontrando banco de areia e teve uma lesão medular, né? Então, a gente pensa que não é, mas é muito comum. Além disso, outra situação que leva muito paciente a ter lesão medular é a questão da arma de fogo. É muito comum também ter pacientes que têm lesão na medula devido à questão de bala, arma de fogo. Muitas vezes, o que causa lesão não é a bala, porque ele levou um tiro, o tiro pegou na medula e teve uma lesão. Muitas vezes, essa bala chegou bem próximo, mas devido à bala ela chegar a uma temperatura muito alta, essa temperatura que levou a lesão na medula. Então, é muito comum, às vezes, o paciente com lesão na medula, mas não foi pela bala, foi porque a bala chegou muito próxima à região da medula e a temperatura é tão alta que ela acabou tendo alguma lesão aqui na medula. Então, existe isso. Outras situações podem levar a ter o paciente também ter a lesão medular. Às vezes, algum tumor, é comum, às vezes, o paciente ter algum tumor na medula, que comprime essa região aqui, leva também a uma lesão na medula. Outra situação também, às vezes, é congênito, né? Então, a pessoa já nasceu com lesão medular. Essas são as principais situações que levam o paciente a lesão na medula. Então, tem questão de saúde pública também, porque por ser um adulto jovem, isso vai impactar na economia do país, porque esse adulto jovem está na idade produtiva, ele poderia estar trabalhando, mas devido a uma lesão na medula, isso impossibilita ele a estar no mercado de trabalho, né? Então, ele acaba sendo um gasto público, né? Porque ele poderia estar trabalhando, ajudando na questão de imposto para o país, mas devido à lesão medular, está comprometido essa sua função e ele vai acabar se tornando um gasto a mais para o serviço público, né? Mas é assim que a gente pensa muitas vezes, né? Esse adulto jovem tem esse perfil. Então, foi só para a gente recapitular mesmo, para a gente entender um pouco sobre lesão medular. A gente precisa entender o sistema nervoso central, periférico, o central, que é formado o nosso cérebro, formado pela medula espinhal. É importante ter essa compreensão, porque eu compreendendo isso, eu vou compreender o que é um paciente de lesão medular. A lesão medular não é nada mais que qualquer trauma aqui no canal medular. Então, é importante que a gente compreenda isso e que isso fique bem claro. Então, tá. O meu paciente teve uma lesão na medula. O paciente com lesão medular, ele vai ter algumas complicações. Como foi falado, entre essas complicações, tem a disreflexia autonômica. Mas é muito comum esse paciente que tem lesão na medula, devido à mobilidade, à circulação ser reduzida, ele pode apresentar o quê? Boa parte deles vão vir a desenvolver lesão por pressão. Então, é muito comum o paciente com lesão medular, devido à questão da imobilidade, por muito tempo, ele se torna muito dependente para fazer essa movimentação. É muito comum o paciente desenvolver lesão por pressão. Outra situação que acontece muito com o paciente com lesão medular é o intestino neurogênico, né? Como eu falei anteriormente. A região da nossa medula que controla o intestino e a bexiga é lá na região sacral, os nervos, aqueles filamentos naquela região da medula, é o que controla o funcionamento da bexiga e do intestino. Se tem uma lesão acima dessa região, possivelmente vamos pensar que vai haver um comprometimento da bexiga e do intestino. Então, é o que é muito comum a gente falar o quê? O meu paciente tem um intestino neurogênico, aquele intestino que não funciona direito. É comum o paciente, às vezes, ficar dias sem evacuar. É muito comum isso, né? Porque há um comprometimento dessa região. Outra situação que é muito comum no paciente é a bexiga neurogênica. A bexiga neurogênica, ela é muito, a bexiga, como eu falei, é vinculada àquela região lá da medula, do canal medular, né? Aquela região lá sacral que controla a bexiga.
Após a lesão medular, é muito comum que esse paciente perca essa capacidade de controle da bexiga. Às vezes o paciente ele não consegue relaxar a bexiga, às vezes não consegue segurar o xixi, então é muito comum isso acontecer nesse paciente. É uma complicação que acontece. Outra complicação que acontece no paciente com lesão medular é a trombose venosa. Porque se a gente lembrar a anatomia, da anatomia, do sistema circulatório, as nossas pernas, o hábito de movimentar, a panturrilha, isso funciona como uma bomba para o retorno venoso. O paciente com lesão medular, ele está comprometido essa função. Então, ele não, o retorno venoso dele é mais lento. Então, isso aumenta o risco de ele desenvolver uma trombose venosa. Outra complicação que acontece muito no paciente medular é o choque medular. Isso é muito comum quando esses pacientes chegam em algum hospital de urgência, emergência. O meu paciente sofreu um acidente de moto. Aí o SAMU pegou, levou para o hospital de urgência. Chega lá, vamos fazer a avaliação deles, e abaixo a lesão dele foi T4. E abaixo da lesão, ele não sente nada e não movimenta nada. Mas isso, eu posso definir se o tipo de lesão? Ainda não. Porque quando o meu paciente está no choque medular, que é assim que ele tem a lesão, eu não posso definir se ele é uma lesão completa, incompleta, se ele vai ter algum movimento ou não. Isso aqui, eu só consigo definir assim, meu paciente, ele vai ter algum movimento? Não, ele vai ter alguma sensibilidade abaixo da lesão depois que passar o choque medular. Então, é muito comum esse paciente lá, exemplo, no Hugo, no GOL, chega lá na urgência, tem uma lesão na medula, aí abaixo da região da medula é feito os testes lá, e ele não tem nenhuma acessibilidade e nenhum movimento. Porém, não tem como eu falar se isso vai persistir ou não, né? Porque esse meu paciente está em choque medular. O sistema nervoso ele é muito sensível. Qualquer trauma, qualquer choque nele deixa ele um pouco confuso. E até ele compreender o que está acontecendo, para ele voltar, ver o que ele consegue fazer, demora um tempo. E esse tempo de que ele está meio confuso, impacta o choque medular. Aí, abaixo da lesão, o paciente não sente nada e nem movimento nada. Porém, como eu falei, não tem como definir se isso vai ser para sempre ou é temporário, porque ele se encontra na fase de choque medular. O choque medular pode durar semanas, ele dura até 3 meses após a lesão e pode ter choque medular. Então, depois de 3 meses, geralmente, o paciente, quando ele for para um local de reabilitação, que vai realmente definir se a lesão, se ele tem ou não alguma sensibilidade abaixo da lesão. Mas durante o choque medular, ele não tem nenhuma sensibilidade e nenhuma operação, nenhum movimento motor, né? Nenhum movimento abaixo da lesão. Então, a gente falou de lesão por pressão, bexiga neurogênica, o intestino neurogênico, a trombose venosa, o choque medular. E também outra situação que acontece muito dentro do meu paciente com lesão medular é a questão da espasticidade. É muito comum que o paciente paciente é um paciente crônico depois de um tempo, esse paciente geralmente ele já sabe que é uma lesão medular, que ele não vai voltar a andar. Só que é muito comum ter a espasticidade. É o quê? O músculo ele contrai. Aí tem um movimento, é um movimento involuntário. É muito comum o paciente que tem lesão medular, ele achar que está voltando os movimentos. Porque está tendo muita espasticidade, o paciente tem muita contração muscular, ele acaba achando que está voltando a andar. E não é. A espasticidade existe todo um porquê que está acontecendo nesse paciente e é uma complicação, porque é muito comum, às vezes, o paciente com lesão alta, né? Então, às vezes, o paciente, então a família, é muito comum achar que espasticidade é movimento das pernas, movimento voltar. Não é. A espasticidade é uma contração involuntária da musculatura, que é muito comum nos pacientes com lesão alta, porém, não significa que a funcionalidade que voltou a funcionar, né? Voltou a ter mobilidade. Apenas que é um movimento involuntário do músculo. Então, é comum acontecer, que é muito comum, às vezes, o paciente achar que vai voltar a andar. Não é, né? Então, a equipe, os profissionais têm que entender muito bem o que é uma espasticidade, para não criar a expectativa do paciente. Esse paciente vai ter uma expectativa que vai voltar a andar e vai se frustrar. E muitas vezes isso acontece e ele acaba entrando em uma depressão. Então, o profissional tem que ter muito conhecimento não muito, mas tem que ter o básico sobre essas complicações. Ele tem que entender o que é um choque medular, o que é uma bexiga neurogênica, o que é um intestino neurogênico, o que é uma espasticidade, que é
uma contração involuntária da musculatura, mas isso não quer dizer que está voltando a dar. Então, tem que ter esse conhecimento, porque esse paciente, tudo, qualquer coisa vai questionar o profissional, né? Ele falou, não, estou voltando a dar. Não é, né? Você tem que deixar bem claro que isso não está acontecendo. Outra complicação que acontece muito no paciente é a disfunção sexual. Como eu falei, a região da medula que é responsável pela função sexual, pela ereção, é lá na região sacral, pelo filamento nervoso. Se é um comprometimento acima daquela região, o que acontece? Possivelmente o paciente vai ter uma disfunção sexual, né? A questão, ele vai muitas vezes não conseguir ter uma ereção, então é uma complicação que acontece. Outra complicação comum nesse paciente é o que? A hipotensão ortostática. Esse paciente ele tem muita hipotensão mesmo, tem até relatos de quedas, que às vezes esse movimento nele, devido à questão da mobilidade, ele é mais lento, até o sangue voltar do membro inferior e lá para o cérebro, ele é mais lento. Então é muito comum o meu paciente que tem lesão medular e ter hipotensão. Às vezes ele vai ser transferido da cadeira para a cama, acaba a pressão caindo, ele acaba tendo desmaio. Então, é uma situação que a equipe tem que estar muito atento, né? O paciente com lesão medular, ele tem um risco maior de ter uma hipotensão. Então, principalmente quando ele transfere a cadeira para a cama, é muito comum acontecer essa queda da pressão. Então, é comum ter paciente ter desmaio. E como fui convidado para falar um pouco, né, sobre a disreflexia autonômica. Mas o que é a disreflexia autonômica? A disreflexia autonômica ou a hiperflexia são termos, né, termos sinônimos usados para explicar uma síndrome que ocorre em pacientes vítimas de traumatismo medular. Geralmente, a disreflexia autonômica, essa complicação, ela ocorre em pacientes que têm lesão acima de T6. Então, geralmente, lesão um paciente que tem lesão em T5, T4, T3, T2, em região cervical. Então, essa complicação nesses pacientes. Pode acontecer em pacientes que têm lesão mais baixa? Pode. Só que não é muito comum. Quando você vai ver estudos de neurologia, sobre a temática, a maior parte da disreflexia autonômica vai acontecer em pacientes com lesão acima de T6, né? Que é T5, T4, até cervical. Então, por que isso acontece? Isso ocorre como resultado de uma resposta exacerbada do sistema nervoso simpático. Então, o que acontece? A gente falou lá da divisão do sistema nervoso. Abaixo da lesão, o meu paciente ele acaba não tendo nenhum movimento, ele acaba perdendo a sensibilidade. Porém, não quer dizer que isso deixa de ter algum efeito no meu organismo. Por exemplo, se abaixo da minha lesão, o meu paciente eu tenha qualquer estímulo, esse estímulo ele vai causar um quê? O meu sistema nervoso simpático, ele vai perceber que tem um estímulo, mas devido à lesão, ele não consegue compreender que tipo de estímulo é esse, né? Ele acaba tendo uma resposta muito simpática, muito exacerbada mesmo. Porque abaixo da lesão, meu paciente está tendo um estímulo. Esse estímulo pode ser uma dor, pode ser uma bexiga cheia. E esse estímulo, ele vai causar uma reação no corpo. Porém, devido à lesão, esse estímulo não consegue ser interpretado bem. Aí o nosso sistema nervoso simpático, ele acaba tentando entender o que está acontecendo, né? Que estímulo é esse? E para tentar entender o que está acontecendo, ele acaba sendo ativado, né, de forma exagerada. E como a gente sabe, o sistema nervoso o simpático está muito associado à frequência cardíaca, né? Então, esse paciente que tem uma disreflexia autonômica, geralmente ele vai ter um aumento da pressão arterial. O paciente com lesão medular, geralmente, ele tem uma pressão mais baixa. Então, é normal do paciente com lesão medular a pressão dele ser 10 por 7, 10 por 6. Geralmente, a pressão do paciente de lesão medular ela é baixa. Porém, na disreflexia, né, que é essa situação que acontece no paciente, a pressão do paciente que estava 10 por 6, ela pode chegar a 200 por 100. É muito comum um paciente que tem esse quadro de reflexia ter uma elevação muito rápida da pressão. Então, a pressão estava de 100, estava 11, ela chega a 200.
ele sabe que a pressão ela muito elevada, ela pode causar ela tem impacto negativo e até negativo e grave no paciente, né? Então, a gente sabe que a pressão alta ela pode levar o paciente a ter um AVC, e já tem relatos de pacientes com lesão medular, tem esse quadro de reflexia autonômica, que é essa elevação súbita da pressão, a ter um AVC, né? Ter microlesões cerebrais. Então, isso é a gravidade da disreflexia. A disreflexia autonômica ela é considerada uma emergência médica, porque ela acarreta ameaça de vida caso não seja reconhecida e tratada de maneira adequada. O que os artigos traz? Que muitos profissionais que trabalham em urgência e emergência, eles não sabem o que é uma disreflexia autonômica. Então, se eles não sabem o que é uma disreflexia autonômica, como é que eu vou poder intervir nesse paciente que eu não sei nem o básico, né? Então, os artigos traz que deveria ter sido mais, tem que ser mais difundido entre profissionais que trabalham nesse atendimento, o conhecimento sobre disreflexia autonômica no paciente com lesão medular. Porque essa pressão ela se eleva muito, ela se eleva muito, fica muito alta. E o que a equipe faz geralmente? Geralmente o paciente que chega no pronto-socorro com pressão muito alta, o que a equipe vai fazer? Geralmente vai dar o quê? Um antipertensivo. E o antipertensivo, ele não vai resolver o problema do paciente com essa clínica. Por quê? Eu tenho que identificar o que está causando essa situação. Porque não adianta eu dar para um paciente que lesão medular, que está com um quadro de disreflexia autonômica, que é esse aumenta a pressão arterial, no paciente também ele acaba tendo sudorese, fica com fica todo vermelho mesmo, o paciente que tem disreflexia autonômica, fica bem vermelho. E o profissional, o que ele vai fazer? Eles vão te dar um antipertensivo para esse paciente. Vai resolver? Não vai resolver. Porque o que está causando esse aumento da pressão não é os mecanismos da pressão. Existe um estímulo que está causando isso. E como é que eu vou resolver esse quadro? Eu vou ter que entender qual que é o estímulo, identificar qual que é o estímulo que está causando. Eu identificando qual que é o estímulo que está causando essa disreflexia, eu vou poder intervir. Eu trouxe um esquema, um desenho da internet, ele é bem interessante, porque ele é bem didático mesmo. Eu acho que não adianta a gente falar, e às vezes não conseguir compreender o que é essa disreflexia autonômica. Como eu falei, a disreflexia autonômica é uma condição clínica que acontece no paciente com lesão medular, geralmente acima de T5, T6. Então, é muito comum nesse paciente essa condição clínica. Essa condição clínica ela é causada por quê? A um estímulo nocivo que desencadeia, geralmente esse estímulo ele é abaixo da lesão. Então, eu tenho uma lesão, exemplo, em T4, aí está tendo um estímulo abaixo da lesão, exemplo, pode ser na bexiga, pode ser até uma unha encravada, esse estímulo está levando a alguma resposta do sistema nervoso simpático, ele não está compreendendo o que está acontecendo abaixo da lesão, e ele vai ter uma resposta, que é o que? Aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, essa condição que acontece no paciente. E o que pode levar ao meu paciente a ter uma disreflexia autonômica? Lesão por pressão. O paciente com lesão por pressão não é tão comum, né? Mas uma lesão
Caiu aí, né? Caiu a internet. E como é que tá? Todo mundo escutando? Tá contendo alguma dúvida? Escutando, só colocar de novo o slide. Então tá ok. Agora sim, agora tá escutando. Ah, tá. Porque tinha a internet caiu um pouco, aí acabou dando problema. Vou botar aqui. Então, voltando, né? Como eu falei, essa imagem é muito didática para a gente compreender, né? Às vezes que não está muito na área, o que é uma desreflexão autonômica. Como falado, ocorre geralmente em pacientes que tem uma lesão acima de T5, T6. É muito comum ter esse quadro. E esse quadro ele é causado por algum estímulo. Esse estímulo geralmente ele é abaixo da lesão. Como eu falei, uma unha encravada pode causar esse quadro clínico de elevação da pressão, aí, às vezes uma meia apertada, às vezes o paciente não tem sensibilidade e usa uma meia apertada demais, né? Aí essa meia lá está comprimindo lá, está causando alguma dor, e essa dor o paciente não percebe porque tem uma lesão na medula. Essa dor vai ser interpretada de alguma forma, ela vai ser, não vai conseguir ser interpretada, né? Nosso sistema nervoso vai saber que está tendo um estímulo, só que ele não consegue entender que estímulo é esse, né? E essa situação leva a essa complicação, a essa resposta do sistema nervoso. A lesão por pressão também pode levar a esse quadro. E também o mais comum de ter é o intestino e a bexiga. Geralmente, paciente com desreflexão autonômica, esse quadro, 80% das vezes, o que está causando esse quadro é uma bexiga cheia ou então um intestino que o meu paciente não evacuou tem dias e tal. Então, 80% das vezes que um paciente com lesão medular tiver uma disreflexia autonômica, eu vou investigar a bexiga ou o intestino. Se a bexiga está ok, meu paciente tem diurese, se meu paciente evacuou, não está ficando nada lá no intestino ainda, então eu vou pensar em outras alternativas, né? Às vezes pode ser uma lesão, às vezes uma dor, mas a grande maioria das vezes o que causa esse quadro no paciente com lesão medular é a bexiga e o intestino. Então, se o paciente chegou na emergência lá, tá tendo lesão medular, está com esse quadro de uma hipertensão muito alta mesmo, o paciente fica com sudorese, ele fica com vermelhidão mesmo. Então, o paciente chegou nessa clínica com lesão medular, o que eu vou fazer primeiro? Vou investigar. Se meu paciente, a bexiga dele está ok, às vezes está cheio ou não, às vezes o paciente da sonda vertical demora, a sonda está presa, e a bexiga ficou, a sonda tá presa mesmo, né? Ela tá e está tendo muita retenção na bexiga, a bexiga está cheia e está causando esse estímulo. Às vezes só você passar uma sonda mesmo nesse paciente de alívio e o paciente melhora. Nem precisa usar medicamento. Então, o raciocínio que tem que ter nesse perfil de paciente. E também a questão do intestino. Às vezes o paciente fica, devido à lesão, ele fica dias sem evacuar. Se ele não consegue evacuar, ele também vai causar um estímulo. Isso causa um estímulo lá no sistema nervoso, no sistema simpático, que ele não consegue compreender o que está acontecendo. E é essa a resposta. Basicamente, a disreflexia é isso mesmo. O grande causador é a bexiga e o intestino. Se a bexiga e o intestino não está ok, eu vou investigar outras coisas. Esse slide aqui eu trouxe mais ou menos o que fazer diante de uma reflexão autonômica, né? O tratamento não farmacológico é a primeira conduta. Então, meu paciente com lesão medular chegou na emergência, então, em outro local de atendimento, você vai atender o paciente, tem uma lesão alta, ele está com um pico hipertensivo, a pressão muito alta, ele está tendo sudorese, ele está tendo calafrio mesmo, está com vermelhidão, ele provavelmente está tendo uma desreflexão autonômica. E o que eu devo fazer com o profissional? Eu devo levantar a cabeceira desse paciente, às vezes a roupa está apertada, eu tenho que remover a roupa apertada dele, deixar ele tentar ficar relaxado, e eu fiz isso, eu vou identificar o que está causando esse aumento da pressão dele, nesse tipo de paciente. Como eu falei, o que causa principalmente é o intestino e a bexiga.
Avalia o intestino, avalia a bexiga, tá ok? Eu vou identificar outras situações que possam estar causando, às vezes uma dor, às vezes uma lesão por pressão mesmo, está causando esse estímulo nesse paciente. E se o paciente, às vezes, ele está sem evacuar tem dias, né, seria interessante fazer uma lubrificação retal. Às vezes é comum mesmo, o paciente manual mesmo, você vai usar uma luva lá, passar o lubrificante mesmo, às vezes o paciente está com fecaloma, tem dias que não evacua, você vai pegar, você vai tirar aquele fecaloma, o paciente vai aliviar. Então, a primeira coisa que eu devo fazer o paciente com esse quadro de dislexia, qualquer atendimento do paciente lesão medular, é identificar isso. Eu fiz isso e não teve resultado, eu vou pensar em medicamento. Aí sim que eu vou entrar com medicamento, né? Como que medicamento? Pode ser um anifedipina, um captopril e nifedipina. O que os artigos trazem? Que a nifedipina geralmente tem uma melhor resposta nesse paciente. Posso utilizar outro antidepressivo? Pode, mas o que tem na literatura que tem um resultado melhor nesse paciente é a nifedipina. Então, mais ou menos é isso que você deve fazer. Identificar o que está causando esse quadro e, a partir de identificar o que está causando, eu vou intervir. Eu intervir e não conseguir resolver isso, aí sim eu vou pensar em um medicamento, um antidepressivo, para tentar controlar essa pressão, né? Porque o meu paciente não pode ficar com esse pico hipertensivo muito tempo. Porque, como eu falei, 80% dos casos que o fator que desencadeia essa complicação no paciente é a bexiga e o intestino. Eu vi a bexiga e o intestino está tudo ok, penso em outras formas. Se não resolveu, aí sim eu vou com medicamento e vou continuar investigando, né? Alguma coisa está causando esse paciente esse estímulo abaixo da lesão. Eu preciso identificar para poder intervir. Então, foi basicamente isso que eu trouxe, né? Sobre a temática. E obrigado, né? Não sei se deu para entender, porque às vezes é muita informação, às vezes deixei mais confuso do que esclarecido, mas